Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, esta semana nós examinamos a Parashá Ketavô, mas nós vamos também hoje falar um pouco mais sobre a Brit Hadashah. Amém? Nós vamos falar ali de João, Yohanan, capítulo 4. Nós vamos falar aqui da mulher samaritana e também o fundo profético que tem nessa passagem de Yeshua HaMashiach ali em Samaria. Amém? E a gente sabe que Samaria, né, queridos, era a capital do Reino do Norte, onde ficavam as 10 tribos, né? Que você, quando o reinado de Israel foi dividido no Reino do Norte, que era Israel, chamado Reino de Israel, com capital em Samaria, e o Reino do Sul, que era chamado Reino de Judá, com capital em Jerusalém. Amém? Então, ali no Reino do Norte, as 10 tribos se misturaram com os povos, através de vários casamentos com pessoas que não eram filhos de Israel. Então houve uma assimilação ali no norte, ali em Samaria. Então ali aquele povo de Samaria, né, era um povo mais que tinha sangue de Israel, mas tinha sangue gentio também. Então era um povo, né, que já estava assumindo práticas e costumes gentílicos. Amém? Então vamos lá. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Yohanan 4, verso 7, vamos ler alguns versículos para entender essa palavra profética. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yeshua: dá-me de beber. Vamos agora no verso 9. Disse depois a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí nós vamos aqui no verso 10. E Yeshua respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E agora vamos ao verso 24. E Yeshua continua: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E no verso 25, a mulher diz a Yeshua: eu sei que o Messias, o Mashiach, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Yeshua disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então, queridos, verso 27, e nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, queridos, ela falou lá na cidade, uma cidade de Samaria, da região de Samaria. E nós vamos aqui no verso 39, que diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Yeshua, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, vindo, pois, os samaritanos ter com Yeshua, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Profético, meus queridos. Ele fica em Samaria 2 dias, em Yohanan 4. Ele fica em Samaria 2 dias, como nós vimos no último comentário desta Parashá, ali em Yohanan 11, em João 11. 2 dias ele fica em Samaria. E verso 41. E muitos mais creram nele,
por causa da sua palavra. Amém? Então, meus queridos, nós vemos aqui os 2 dias que Yeshua fica em Samaria. Esses 2 dias, queridos, estão se completando. Amém? E em breve, Yeshua sairá de Samaria e se revelará para o remanescente de Israel. Amém? Nós vemos isso também ali em Lucas, capítulo 10. Vamos ali em Lucas 10. Amém? Lucas 10, Yeshua vai falar no verso 30 uma parábola. 2 dias, queridos, antes da gente entrar nisso, nós vimos em Salmo 90, verso 4, e em 2 Pedro 3,8, que 1000 anos para o eterno é como um dia. E um dia como 1000 anos. Logo, 2 dias são 2000 anos. O tempo de Yeshua com os gentios, representados por Samaria, pelos samaritanos, está terminando. Amém? E depois ele se voltará e receberá o remanescente de Israel. Então vamos aqui ver, irmãos, 2 dias, 2000 anos, em João 4, e Yeshua fica em Samaria, com os gentios. 2 dias, 2000 anos, e Yeshua ficou também na região de Samaria, ali em João 11. 2 dias, 2000 anos. Está acabando, queridos. Está acabando, mas vai ter o começo da era messiânica. Amém? Vamos aqui, queridos, Lucas 10, verso 30. Diz assim: e respondendo Yeshua disse, é uma parábola que ele vai contar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Verso 31, Lucas 10, agora 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Verso 33, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele. Esse samaritano ia de viagem. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou 2 denários, para título de ilustração, queridos. Um dinheiro é o salário de um dia de trabalho. Um denário é o salário de um dia de trabalho naquela época em Israel. Então, quando o samaritano chega e tira 2 dinheiros, ele está se referindo a 2 dias de trabalho. Porque olha o que acontecerá. No verso 35 diz assim: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, ele sai de viagem e diz que vai voltar em 2 dias, porque ele dá 2 dinheiros para o hospedeiro cuidar daquele homem. Então, ele ficará fora 2 dias. São os 2 dias que ele vai ficar em Samaria. São os 2 dias que equivalem a 2000 anos. E esse período está terminando. Então, queridos, palavra profética. Palavra profética de grande despertamento, para que nós nos preparemos a encontrar
com o Mashiach, Yeshua, porque ele está às portas. Amém? E que possamos, queridos, fazer a sua vontade, cumprir os seus mandamentos e obedecer a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Porque é importante obedecer a Torá e as palavras de Yeshua, os profetas e as palavras de Yeshua. Porque cuidar, como diz ele em João 5,39, examinai as Escrituras, cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que o Eterno e o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém. E amém.